Voltamos com a parte 2 da nossa aula sobre fossilbiogênese, que é o processo de transformação de um organismo decomposto em fóssil. Então, para que isso ocorra, existem alguns processos que vão acontecer, como a substituição mineralógica, que envolve a substituição de elementos químicos primários, de minerais primários, por outros que abundam nessa região onde esse organismo foi decomposto. Certo? Então, são 4 os processos de substituição mineralógica. Temos a licificação, piritização, limonitização e temos a carbonatação. Vamos lá. O processo em que envolve o predomínio, por exemplo, aqui do elemento sílica em relação aos elementos químicos primários é chamado de licificação. Então, o composto que nós chamamos de silício, que é um composto químico de dióxido, também nós conhecemos como óxido de silício, ele vai abundar nesse elemento e substituindo os elementos químicos originais desse organismo. Então, é possível de se ver em alguns ossos ou dentes ou concha esse processo. Piritização. Temos também o predomínio de alguns fósseis por esse elemento químico, certo? E desse mineral que ele vai, basicamente, substituir o carbono de cálcio. A pirita é muito encontrada em rochas, inclusive em meteoritos. É o que nós chamamos de ouro de touro. Ele apresenta uma cor parecida com o ouro, mas não tem a mesma composição química do ouro original. Temos a limonitização. Então aqui temos o predomínio do elemento limonita, certo? O óxido de ferro hidratado, substituindo esses elementos químicos primários. Então, a limonita é um minério de ferro, que é constituído por uma mistura de hidróxido de ferro hidratado e apresenta composições variadas. Alguns fósseis apresentam essa substituição mineralógica e essas regiões, por exemplo, onde tem muito a limonita, esse processo ocorre gradativamente, lentamente, e isso vai transformando o mineral original nesse processo aí chamado limonitização, durante os processos de compactação e cimentação. E temos o processo da carbonatação, que é o predomínio dos carbonos em relação aos elementos originais desse organismo. Então, todos esses processos envolvem, por exemplo, a abundância desses minérios, certo? Na região aonde esse organismo foi decomposto. Por exemplo, veja o fóssil dessa concha aqui, dessa concha do Brachiote australospífero. Temos a substituição do material original dessa concha, que era a calcita, por pirita. Observe a cor dourada aí, que é um sinal claro dessa substituição mineralógica. Recristalização. Vamos entender o que é esse processo. A recristalização envolve um rearranjo de minérios que acontece, certo, no processo de fossilização. Então, considerando que os minerais eles têm uma forma geométrica, certo, que é obtida nesse processo de cristalização, nós temos aqui um processo de recristalização, ou seja, os minerais que já possuem esse formato, seja no processo de fossilização de conchas ou esqueletos, então o processo de substituição mineral vai ocorrer juntamente, o que nós chamamos de rearranjo
e a modificação desses minerais em outros minerais. Então, esse processo de substituição, naturalmente, vai ocorrer o processo de recristalização. No momento que um mineral é substituído por outro, nós temos que os minerais instáveis que estavam presentes e que foram substituídos, né, eles vão promover uma nova recristalização, uma nova forma de cristais vão surgir nesse processo. Então, esse processo, conhecido como recristalização, ele acompanha, na verdade, o processo de substituição mineralógica. Ele destrói os detalhes mais finos dessa morfologia, né, desses restos de fósseis que foram encontrados, certo, em sua perspectiva mineralógica original, e o processo de substituição acontece, esse processo que nós chamamos de recristalização. Observe aqui esse esquema. Ele vai mostrar aqui uma representação de moldes, de contramoldes de conchas, né? Observe aqui a primeira etapa. Essa primeira etapa aqui. Essa primeira etapa nós chamamos de concha soterrada, certo? Ou concha antes do soterramento, na verdade, né? O soterramento vai envolver aqui essas conchas que estão dentro, né, desses quadrados aqui, que vai representar o soterramento. Então vamos lá. A concha antes do soterramento, a concha soterrada, e temos aqui a necrósile das partes mais moles, certo? Dessa concha. Então, aqui, nesse segundo processo, a concha soterrada, que está em necrólise, né, que é a decomposição dos tecidos moles que estão conectados e ocorre depois da morte desse organismo, nós temos um outro processo, certo? Esse outro processo aqui equivale ao dissolvimento, né, gerado pela cavidade móldica, certo? Dessa concha. Após esse processo, nós temos outro aqui. Esse processo é o preenchimento da cavidade, móldica por partículas sedimentares ou minerais secundários. Então, está vendo aqui, ele está sendo preenchido, certo, por partículas sedimentares. Nós chamamos de minerais. Nesse outro processo, aqui, nós temos que a concha soterrada e a necrólise das partes moles, ela vai sofrer um processo subsequente de preenchimento de partes internas, certo? Ela vai ser preenchida por partes vazias, né? As partes vazias vão ser preenchidas por sedimento. Esse outro processo aqui é o chamado recristalização da concha, certo? Um exemplo aqui, nós temos um minério, por exemplo, como a aragonita recristalizada como calcita, ou seja, houve a substituição mineralógica desse elemento aqui. Temos aqui também pode ser a substituição, né, de sílica por pirita e vice-versa. G. O que é esse processo aqui? Temos aqui a recristalização ou a substituição da concha extraída, né? Nós temos aqui esse processo de recristalização ou substituição extraída da concha. E temos aqui um outro processo, que é a dissolução da concha, né? Essa dissolução da concha, gerando um outro molde interno e externo da concha circundante. Estão vendo aqui? Ele foi substituído, processo aqui, espaço vazio. Ele foi substituído em processo de substituição mineralógica. Então, são processos
que envolve, né, toda a perspectiva da compactação e sedimentação, ou cimentação desse fóssil, desse organismo que está se transformando em fóssil. Temos aqui outros exemplos. Temos aqui conchas e mexilhões numa rocha raiz, uma chamada rocha matriz. Então, temos aqui o mexilhão com a perda das partes moles dos tecidos, certo? E que resta nessa questão aqui apenas a sua concha protetora em volta, que é um pouco mais resistente. Temos aqui as conchas de mexilhões articuladas abertas ou desarticuladas, certo? Nós podemos observar aqui a presença de sedimentos entre essas conchas. Um processo que envolve milhares de anos, certo? Essa forma aqui, ela vai sofrer um processo de compactação, substituição mineralógica, pode ser licificação, piritização, carbonatação, entre outros. Recristalização. Então nós vimos, né, esse processo já em alguns minerais, como acontece. Temos aqui um exemplar do molusco bivalve Anodontitis priscei, os nomes em latins. Aqui vai mostrar especificamente um processo de recristalização aqui desse organismo. Então preste atenção aqui como ocorreu esse processo de recristalização através da substituição mineralógica. Então, na parte A aqui, nós temos a recristalização, né, em calcita das demais porções do fóssil, certo? Então, temos a substituição, certo, da aragonita, que foi recristalizada em calcita. Observe a substituição mineralógica aqui nesse molusco, certo? Então é possível de você identificar esse processo aqui, onde destacamos em escala maior, para ficar mais visível. Incrustações. Em determinados ambientes, seja cavernas ou crateras, né, a água é rica em minerais como o carbonato de cálcio. Então, em ambientes inundados, né, esses minerais que são carregados pela água, eles podem se precipitar sobre os restos de organismos. Ou seja, eles são transportados. Essas incrustações envolvem, né, o transporte de minerais por água. Então, temos então que ossos e conchas de ambientes de caverna, eles apresentam uma cobertura mineral sobre toda a superfície e vai favorecer a manutenção, certo, durante o processo de fossilização. Então, esse processo de fossilização ele se torna ainda mais intenso, mais dinâmico, quando existe o que nós chamamos de transporte pela água. Vamos aqui observar esse molusco. Temos aqui o molusco gastrópode atual, sem incrustação, certo? Que é esse aqui.
mais amarelado, e um exemplar do mesmo gênero que sofreu um processo de incrustação, né, por carbonato de cálcio. Então, esse molusco ele estava em um ambiente onde houve um processo hidrodinâmico de transporte de minerais e carbonato de cálcio. E no processo de milhares de anos, ele foi sendo incrustado por esses minerais de cálcio, certo? De carbonato de cálcio. Permineralização. Então, vamos entender como ocorre esse processo. Esse processo de permineralização ele vai ocorrer quando um sedimento está ao redor das partes duras de um organismo. Por exemplo, pode ser um esqueleto, pode ser um tronco de árvore, certo? Então, quando esse sedimento está ao redor, né, dessa parte, desse organismo, e é transportado pela água, certo? Ele preenche as cavidades desse organismo, certo? Ele vai preenchendo as cavidades. Então, a água ela vai transportando esses minerais e vai preenchendo a cavidade, né, desse organismo. Então, esse preenchimento de cavidades do organismo pode ocorrer também por substâncias solubilizadas da água. Ela vai preencher esses organismos, certo? Essas lacunas. E a água que vai precipitar dentro desses poros aqui, eles vão empregando, né, esse organismo de minerais e também formando outros minerais. Então, como resultado, o material fóssil pode apresentar um aspecto inchado, né, porque ele sofreu um processo de permineralização, foi permeado por minerais. Certo? Então, aqui, esse osso do Triássico, né, na bacia do Paraná, ele foi encontrado, né, nessa região e apresentou um processo de permineralização, certo? Então nós podemos ver a correlação dessa parte aqui com essa outra parte aqui superior desse osso, certo? Então a coloração desse sedimento vermelho e temos aqui a hidroxiapatita, né? Hidroxiapatita constituindo do osso, que é essa partezinha branca aqui, evidenciando que ele foi preenchido, né, por hidroxiapatita. Hidroxiapatita. Concreções. Vamos ver o que significa as concreções. Observe esse fóssil aqui. Então, durante um processo de decomposição, por exemplo, desse organismo, desse peixe, ele vai liberar alguns compostos, certo? Esse organismo, ao liberar esses compostos, ele vai desencadear reações químicas e essas reações químicas ocasionam, né, a precipitação de outras substâncias químicas. É uma reação em cadeia, por assim dizer, né, de reações químicas desencadeando precipitações, né, de outras substâncias químicas. Então, esse processo pode fazer com que a pirita, né, que é aquele elemento mineral, ou até mesmo a calcita, ele fique aderidas ao organismo. E vai envolver, né, em nódulos. Então, esses minerais eles vão ser concretados nesse organismo. Então, as concreções
por exemplo, carbonatas de calcita, que contém peixes, eles vão demonstrar esse processo. Então, é como se os minerais fossem concretados nesses organismos. Então, a substituição, a precipitação, dessas reações químicas vão desencadear outras reações químicas. Então, isso vai facilitar o processo de concretação ou de concreção desses elementos químicos nesses registros fósseis, nesses elementos orgânicos que vão se transformar em fósseis. Então, terminamos nossa aula sobre fóssil de agênese, pessoal. Esperamos você na próxima aula e bons estudos.